Oi! Mais uma quarta-feira, mais um vídeo nesse canal. E hoje, eu já estou com a pele pronta porque nós vamos falar um pouco sobre formatos de olho e tipos de maquiagem, técnicas para formatos de olhos. Então, roda a vinheta e bora começar o vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Espero que a imagem não esteja estourada, porque eu mudei um pouco aqui o esquema de iluminação, eu fiz algumas luzes novas, algumas coisas aqui. Então, vamos falar então sobre técnicas, e formatos de olhos. Existem técnicas, que não podem ser usadas em determinados formatos de olhos? Sim e não, Na verdade, assim, existem técnicas que se adaptam melhor para alguns formatos de olhos, técnicas que para determinados formatos elas não ficam tão boas. Mas dizer, você não pode usar determinada técnica porque seu formato de olho não fica legal, não é bem assim, A gente sabe que maquiagem é uma questão de gosto, maquiagem é mais assim uma coisa pessoal. Se eu gosto daquela técnica, se eu quero usar, eu posso usar. Se eu gosto daquilo no meu olho, se eu me sinto bem, eu vou usar. Mas nem sempre valoriza tanto. Então, por isso a gente fala, que são algumas técnicas que são mais indicadas para determinados tipos de olhos ou não. Então, como que a gente avalia isso, Nós temos que conhecer o nosso olho para saber quais são as melhores técnicas, Por exemplo, existem, olhos que são mais juntinhos, olhos que são mais separados, olhos que são caídos do cantinho, olhos que têm a pálpebra mais gordinha, olhos, o estilo oriental. Então, são vários tipos de olhos e cada um tem as suas características, não são defeitos, são características. E para cada isso, uma técnica valoriza mais ou valoriza menos esse formato de olho. A gente sempre tem que partir do princípio de que aquilo que, a cor clara, ela traz para frente, ela destaca, e a cor escura, ela traz profundidade, ela esconde. Então, a gente sempre tem que considerar isso quando a gente for ver, qual é a técnica, qual é o tipo de cor que eu vou aplicar em determinada área do meu olho. Mas outra coisa também que a gente tem que pensar, por que a gente fala às vezes de técnicas, para o tipo de olho? Porque é uma coisa que acontece, não é uma coisa assim tão comum, mas acontece, a gente como maquiadora vê acontecer com até uma certa frequência. Por exemplo, a pessoa vê lá uma foto de uma moça, de uma modelo com de uma determinada maquiagem, no Instagram, no perfil de alguém, que publicou lá, o maquiador publicou um trabalho e ficou linda. Aí a pessoa gostou demais daquela maquiagem, e quando ela tem algum evento, alguma festa, alguma coisa, não agora, nesses tempos, mas independente disso, aí ela vai se maquiar, ela vai nesse maquiador, então ela printa aquela foto e leva lá e fala, eu quero essa maquiagem, exatamente essa maquiagem aqui que você faça no meu olho. Muitas vezes, acontece do rosto dessa pessoa ser totalmente diferente, principalmente o formato de olho, do formato de olho daquela modelo. E aí fica praticamente impossível reproduzir aquela maquiagem na pessoa. Aí o maquiador vai ficar, assim, sem como fazer aquilo. Muitas vezes ele pode até falar, olha, no seu olho não dá, por causa disso, daquilo, eu não vou conseguir reproduzir essa técnica. Tem gente que fica até ofendido, fala, você não sabe trabalhar e não sei o que. Ou então tem maquiador que às vezes, ou até por não ter experiência, não sei o que, tenta fazer, daí não fica igual, a pessoa fica brava do mesmo jeito. Então, nem sempre dá pra gente reproduzir uma foto que a gente viu em qualquer tipo de olho. Às vezes a pessoa tem um olho pequenininho, tem um espaço de pálpebra bem pequeno aqui, tanto pálpebra móvel como pálpebra fixa, e ela vê uma maquiagem lá com 3 tipos de cores aqui de degradê, um delineado enorme e um colorido e um esfumadão aqui em cima. É óbvio que eu não vou conseguir reproduzir isso nessa pessoa que tem pouco espaço de pálpebra. Então, nós precisamos conhecer, o nosso olho para saber que tipos de técnicas ficam bem e são possíveis fazer. O meu olho, por exemplo, que é um olho já que tem essa pálpebra aqui já mais caidinha, eu não consigo fazer um delineado gatinho.
Eu já falei várias vezes aqui no canal, né? Por quê? Porque essa pontinha aqui, ó, do final da minha pálpebra, né, dessa dobrinha, ela termina aqui. Aqui onde seria abaixo do final do gatinho. Se eu fosse fazer um gatinho, o gatinho ele ia subir aqui. Essa dobrinha ela vai passar no meio do que seria o delineado. Ela vai cortar o delineado no meio. Vai ficar feio, ela vai estragar o gatinho. Então é um olho que não fica bom o delineado gatinho. Então a gente tem que entender isso, que são técnicas que não valorizam, né? A pessoa que tem o olho muito junto, colocar uma sombra escura aqui no começo do olho, ela vai afundar esse começo do olho, ela vai deixar mais profundo e vai dar a impressão de mais junto ainda. O ideal então é clarear o começo do olho para que abra esse olhar. E assim por diante, né? Por exemplo, tem pessoas que têm o olho grande, né? O olho com um olho um pouco mais saltado. Aí usar aquela técnica de pálpebra luz, que é onde a gente ilumina o centro do olho, essa técnica vai dar a impressão de olho projetado mais para frente ainda. Então, vai aparentar um olho um pouco mais saltado. Talvez não seja a técnica ideal, né? A técnica ideal seja a gente clarear os cantos aqui, né? E escurecer o meio, né? Você colocar cores claras aqui em cima. Quem tem o olho caído, né? Tem algumas pessoas que têm aqui o final do olho mais para baixo. Aí ficam bonitas aquelas técnicas onde a gente faz aquele esfumado que sobe aqui, né? Você começa com esfumado e alonga o esfumado nesse sentido. Por quê? Porque daí ele traz uma sensação de levantar o olhar e iluminar aqui em cima. Então ele levanta o olhar. São técnicas que fazem com que valorizem o olho da pessoa. Quem tem o olho muito pequenininho, passar o lápis na linha interna aqui e só na linha interna, diminui o olhar. Se você gosta de passar lápis aqui, então passe o lápis na linha interna, mas faça um esfumado na linha de baixo para trazer, aumentar, né? Trazer espaço aqui para o olho, né? Então são coisas que, assim, eu não posso falar tudo nesse vídeo, porque aqui é um vídeo que senão eu vou ficar 3, 4 horas falando sobre todos os formatos de olhos e todas as técnicas. Então, eu não tenho como falar nesse vídeo aqui todos os formatos de olhos e todas as técnicas que se enquadram em cada um. Provavelmente em breve eu vou lançar um curso de automaquiagem, né? Que aí vão ser aulas separadas. E nessas aulas eu vou falar um pouquinho mais específico sobre formatos de olhos. E aí então vai dar para aprofundar um pouco mais em cada tipo de olho, em cada técnica. É a mesma coisa com o formato do rosto e o contorno, né? Existe aquele contorno geral e que, né, a gente tem alguns lugares básicos onde a gente coloca o contorno para trazer a profundidade e o contorno que se enquadra com o formato e a ossatura do rosto. O olho é a mesma coisa, a gente tem aquelas técnicas clássicas que a gente faz, né? Onde você esfuma o côncavo, você coloca um brilho aqui, a gente ilumina aqui em cima, e tem as técnicas que valorizam um olho ou desvalorizam o olho. Uma coisa, por exemplo, o meu olho, ele tem assim, quando eu abro o olho, a pálpebra móvel ela é meio engolida, né, por essa dobrinha aqui. Então tudo que eu faço na pálpebra móvel acaba ficando meio escondido quando eu tô de olho aberto. E eu no começo eu fazia muitas coisas, eu trabalhava muito a pálpebra móvel e quando eu abri o olho, ficava escondido. Mas o que aparece? Aparece bastante esse pedaço da pálpebra aqui. Então o que eu tenho feito? Eu tenho aprendido a subir um pouco mais o meu esfumado até perto aqui da sobrancelha, bem aqui mesmo. Eu deixo só um espacinho aqui para iluminar. Antes eu deixava um espação de iluminado até aqui e trabalhava só o côncavo, que o meu côncavo é aqui dentro, ó. Eu trabalhava do côncavo para baixo, só que daí quando eu abri o olho, sumia tudo. Hoje não, hoje eu esfumo aqui em cima, eu transformo como se eu quase trouxesse o meu côncavo aqui para cima. E aí então eu consigo trazer um trabalhado maior para o meu olho, dar uma amplitude maior, né? Dar uma impressão de que meu olho, esse espaço aqui é um pouquinho maior. Então nós temos que saber conhecer o nosso formato de olho e tirar proveito. Então é isso, né? A gente precisa conhecer o nosso olho e saber colocar. Então assim, né? Eu quero dar uma sensação de afastar meus olhos, né? Meu olho é muito juntinho.
clareia aqui, usem cores claras aqui no canto interno e mais escuros no canto externo. O olho ao contrário, eu tenho o olho muito separado. Dá para trabalhar a técnica invertida, colocar cores mais escuras aqui e deixar os claros para o meio, né? Ou usar a técnica da pálpebra luz, que é iluminada no meio, e assim por diante, tá? Eu não vou fazer nenhuma maquiagem específica para alguma técnica, né? Eu falei assim, estou com a pele pronta, né? Eu vou fazer uma maquiagem que ela se encaixa em quase todos os tipos de olho. É uma maquiagem que, assim, eu tenho visto em alguns tutoriais por aí, é uma maquiagem bem fácil de fazer e ela se encaixa em bastante tipos de olhos. Então, assim, para várias, é uma técnica bem legal que dá para a maioria dos tipos de olho fazer, tá? Então a gente não precisa de muita coisa, não. Eu vou começar com uma sombra marrom de cor neutra, tá? Um marrom escuro. Eu tô usando essa paletinha aqui da RK by Kiss, essa cor topaz. Eu vou usar o marrom mais escuro aqui da paleta no canto com um pincel de aplicar sombra chatinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa sombra aqui como se fosse um delineado grosso. E aí, com o pincel de esfumar mais fofinho, eu vou esfumar a bordinha dessa daí. Eu vou usar o segundo tom, que é um pouquinho mais claro. Mas eu vou pegar bem pouquinho e limpar o pincel. E aí eu vou pegar um pincel bem fino. Ele é um pincel fofo, mas ele é um pincel de ponta bem fina. Não sei se vai dar pra ver aqui. Vou pegar o marrom mais escuro e vou desenhar uma linha aqui, um pouco acima do meu côncavo. E essa linha, ela não emenda nem aqui dentro, nem lá fora. E aí, eu vou com um pincel bem pequenininho de esfumar essa bordinha. Eu peguei um pincel limpo, tá? Sem nada. Esfumar essa linhazinha aqui, a borda de cima dela. Para deixar mais perfeitinha essa linha, eu posso pegar um pincelzinho desses, tipo linguinha de gato, e com sujeirinha, mas bem pouquinho mesmo, corretivo ou a própria base que eu usei para uniformizar a pálpebra, e definir o lado de baixo dessa linha. Uma limpada aqui no meio. É quase um cut crease. Então, feitos os dois arcos, né? A parte acho que mais difícil é deixar os dois iguais. Nem tão iguais assim. E só eles, né? Só nos arcos ele ainda não fica tão bonito, né? Para complementar a técnica, para que ela fique assim, uma técnica mais bonita, a gente vai pôr o brilho agora. O ideal seria usar tipo um glitter prensado, né? Pegar uma paleta de glitter prensado, ou no caso eu vou usar esse daqui, que é um individual da Focalure, que ele é um glitter furta-cor. Aí eu vou pegar com um pincelzinho, tipo língua de gato também, e vou aplicar aqui abaixo desse arco, bem onde eu coloquei, né, onde eu fiz aquela linha do marrom, só abaixo do arco. E nesse espaço que ficou sem sombra até o esfumado do marrom de baixo aqui. O ideal é que o brilho ele seja mesmo sem fundo de cor, para ele ficar o brilho só sobre a cor da pele, tá? Mas ele já dá, esse pelo menos que eu usei, ele dá uma seladinha para a pele não ficar
grudando. Aí ele fica assim, ó, o marrom fazendo delineado e esse arco em cima sobrepondo, delimitando o brilho. Aí eu vou pegar o próprio iluminador que eu usei no rosto e vou pôr um pouquinho aqui para iluminar abaixo da sobrancelha, bem pouquinho na arqueada da sobrancelha. E aqui no canto interno do olho. E com o mesmo pincel de ponta bem fininha que eu fiz o arco aqui em cima, eu vou pegar o marrom mais escuro mesmo e vou fazer bem pouquinho aqui, rente à raiz dos cílios, bem fininho, só para marcar aqui, quase como se eu estivesse passando um lápis aqui embaixo. Só para dar um acabamento no final do meu olho aqui. Finalizo com a máscara de cílios. E um batom também, ó, aí o batom fica bem à vontade, bem a gosto da cor que você quiser. Esse tom que eu passei é o Rosé da Diva Amor, que para meu tom de pele ele fica mais meio puxado para o nude, né? Mas assim, essa é uma técnica que vai bem quase para qualquer tipo de olho, né? Por exemplo, até por ser puxadinho ele dá um alongado nos olhos, então para quem tem o olho redondo ele fica bonito, porque para quem tem um olho redondo, tanto faz uma maquiagem arredondada quanto alongada, ela fica legal. Para quem tem um olho alongado, ela valoriza o alongado. No meu caso, né, que tem a pálpebra caída, esse alongadinho aqui, ele imita o delineado, mas ele não é exatamente um delineado, então ele não tem o corte do delineado. Para quem tem o olho baixo também, né, quando a gente faz o arco, você pode fazer o arco mais em cima, então ele aparece o arco, ele dá a impressão de que o olho é maior. Para quem tem o olho pequeno, você pode, para quem tem o olho já grandão, você pode dimensionar, né, o tamanho do arco de acordo com o seu olho, né? Você sobe mais, você diminui para dar essa dimensão de tamanho, né? Mesmo no olho oriental, eu consigo criar esse arco e dar uma impressão de côncavo. E como ele não mexe com... ele tem a mesma tonalidade em todo o olho, tanto no canto externo quanto no canto interno, ele não mexe com a questão de olho mais junto, olho mais separado. E também não tem aquela questão de trazer o olho para frente, trazer o olho para trás, por ter a mesma tonalidade em toda a extensão do olho, né? Ele mexe só com a parte de altura, aí essa altura eu consigo dimensionar com a altura desse arco. Então aí eu faço conforme a altura do meu olho. Então é uma técnica que acaba se adaptando à grande maioria dos tipos de olhos. Então é uma técnica bem legal que serve para bastante gente. Não é uma técnica tão difícil, né? Ela é um pouquinho mais difícil de fazer talvez, né? Esse trabalhado aqui do arquinho embaixo, né? Mas como a gente coloca o brilho, ele dá uma disfarçada mesmo que a gente erre um pouquinho e fica bem bonito. É uma técnica que eu acho que fica bem valorizada. Eu vou chegar um pouquinho mais perto. E espero que vocês tenham gostado, então, dessas dicas sobre os tipos de olhos, né? E deixem aqui nos comentários o que vocês acham, então, né, de criar, assim, um curso de automaquiagem, né? Um curso específico mesmo, com aulas mais detalhadas, né? Seriam aulas mesmo, né? Cada aula trabalhando um aspecto, né? Tipo, uma aula sobre pele, uma aula sobre tipos de produtos, aí uma aula sobre técnicas de olhos. Então seriam aulas específicas, então aulas um pouco mais longas do que os vídeos do YouTube, mais detalhado mesmo sobre cada um desses aspectos. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de curtir, de compartilhar e dar uma força aí pro canal. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e até lá! Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night.